O que é o inferno? Ele é real? No inferno, as pessoas ficarão queimando eternamente? As más pessoas vão direto para lá? Afinal, como é o inferno? Venha comigo, vamos juntos nessa maratona sobre o inferno. Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este vídeo é o primeiro de uma série chamada Maratona ao Inferno. Na realidade, maratona ao conceito da palavra inferno. Aproveitando, peço que já deixe o seu like e, para ajudar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que se inscreva. Ative também o sininho de notificações, isso ajuda muito o canal, fazendo com que o YouTube ele indique a outras pessoas também. Faça parte você também da família que deseja estar perante o Eterno. Aqui no canal nós temos muitos vídeos, temos, por exemplo, também audiobook, quiz bíblico, entre muitos outros estudos bíblicos. Inclusive, temos toda sexta-feira lives às 19 horas sobre o livro Mente, Caráter e Personalidade, onde pastores, psicólogos, professores, enfim, convidados que nos ajudam a discorrer mais sobre o assunto que só tem a edificar a nossa vida, tanto pessoal como espiritual. Enfim, falando sobre o inferno, ele realmente existe? Você tem certeza da sua resposta? Existem muitas pessoas que afirmam categoricamente que sim, que o inferno existe, é real, um lugar de tormento real. E até existem pessoas que afirmam que já foram até o inferno e voltaram. Puxa, seria realmente isso verdade? Bem, nessa série estudaremos de uma forma mais detalhada os versos mais polêmicos da Bíblia. É muito importante saber também que a ideia de que existe um submundo onde os mortos vivem sofrendo não é nem de longe a ideia que permeia as religiões cristãs. Nós encontramos citações em literaturas extra-bíblicas e de outras culturas antes mesmo da era cristã. Por exemplo, encontramos essa mesma ideia de inferno no livro de Enoque, que é datado em torno de 300 a.C. Encontra-se também no livro Odisseia, de Homero, que, segundo historiadores, foi criado entre os séculos 8 a.C. Também no livro dos Mortos, do Antigo Egito, que é uma coletânea de escritos antigos, lá possui também a mesma ideia de inferno e tormento, e datam aproximadamente entre o século XVI a.C. ao século XI a.C. Essa é uma estimativa geral, pois o livro foi compilado e atualizado. O filósofo Platão, ele descreve um lugar chamado Tártaro como um submundo, onde as almas são punidas após a morte. Com datas posteriores, por exemplo, existem muitos outros livros que corroboram com essa mesma ideia, mas dentre eles eu gostaria de citar a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, onde ele descreve sobre o céu, o purgatório e o inferno. E sobre o inferno, ele faz uma descrição bem detalhada sobre os outros reinos após a morte. Essa obra foi publicada entre 1304 e 1321, o que acaba reforçando de força exponencial na Igreja Católica a ideia de inferno como é compreendida hoje. Entre o cristianismo, esse sempre foi um conceito católico. A ideia de inferno como um lugar existente, onde os demônios estão ali atormentando dia e noite, onde a pessoa má, ao morrer, ela vai direto para lá. Ou, se não foi tão má assim,
e ainda pode ser purificada, o conceito católico é que ela vai para um outro lugar chamado purgatório. Como eu disse, no cristianismo é um conceito católico que existe muito tempo antes do movimento protestante vir a existir. Enfim, você pode consultar, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, conforme aparece aqui, número 1030 a 1032 e 1033 a 1036. Muitos conceitos que ainda trazemos, por mais que você não tenha nascido em um lar católico, a nossa raiz cultural o é. Muitos protestantes tiraram apenas o conceito de purgatório de suas doutrinas, mas permaneceram com a mesma ideia sobre o inferno. Veja, algo muito importante que eu tenho a lhe dizer também, que o simples fato de eu apresentar e ter uma compreensão distinta, diferente da sua opinião, e negar a existência do inferno da forma que passam, já passo então para muitos ser chamado de herege. Isto para muitos é uma heresia, ou seja, a pessoa pode pregar e afirmar como ela bem compreende a Bíblia, e eu tenho que ficar quieto e respeitar. No entanto, se eu discordar e apresentar um estudo sobre um assunto com minha compreensão, o que faz para mim muito sentido, acabo sendo chamado de herege. Infelizmente, no meio protestante, não há muito respeito ainda pela opinião adversa. Isso só tem que existir de um lado só de quem ofende. Espero que, se você não partilha do mesmo entendimento que eu, apenas respeite. Mesmo porque, se você se considera mais entendedor da Bíblia e em um nível espiritual muito mais elevado do que eu, com toda certeza a sua humildade e respeito será muito superior, não é verdade? Pelo menos assim deveria ser, pois quanto mais próximo a pessoa está de Cristo, mais humilde e mais educada ela é. Mas nosso estudo introdutório não acaba aqui. Além de livros que citei, quero que você conheça o que as religiões e culturas mais antigas já falavam sobre o inferno. Esse é um conceito também contado na mitologia nórdica, do período de 793 a 1066 depois de Cristo, onde é contada, por exemplo, que tinha 9 mundos e dentre eles Niflheim, que era governada pela deusa Hel, ou também conhecida como Hela, a deusa do inferno, o reino dos mortos. E na mitologia ela é filha de Loki, diferente das adaptações do filme da Marvel, que é apresentada como irmã. Já na mitologia egípcia, Duat, também conhecida como Tuat, é o submundo, ou seja, o nome dado para inferno. Uma vasta área debaixo da terra é o reino do deus Osíris, que é o deus dos mortos. Ele era chamado o Senhor da vida após a morte e quem julgava os mortos por suas ações. O lugar Tuat também é a residência de outros deuses e seres sobrenaturais, o qual também é citado no Livro dos Mortos. Os historiadores acreditavam que o culto a Osíris se popularizou mais entre o período de 3150 a 2613 a.C. Na mitologia maia, Yunquimil é o deus da morte. Ele é o soberano do submundo e do inferno. Para os maias, é uma divindade malévola, mesmo sendo a sua missão de dar abrigo aos mortos. O lugar chamado inferno é Xibalbá e é um lugar na mitologia maia descrito como um mundo subterrâneo, que era o pior dos 9 infernos, governado por espíritos de doenças e de morte. E esse lugar era acessado por meio de escadas descendentes e intermináveis.
O período auge dos maias foi entre 250 e 900 depois de Cristo. Já o inferno, no zoroastrismo, a antiga religião surgida dos ensinamentos aí de Zaratustra, um profeta persa, ele afirma que a alma é conduzida à ponte Simvat, que se abre quando as más ações superam as boas, para atirar as pessoas na casa das mentiras, um lugar repugnante onde a comida é podre e as almas são torturadas para sempre. O zoroastrismo ele foi criado entre 628 a 551 a.C. Segundo a mitologia finlandesa, Tuonela era um nome do mundo dos mortos, onde as pessoas iam depois de morrer, porém com uma existência muito sombria. O lado bom é que nesse inferno não havia torturas e, inclusive, se havia um familiar disposto a aguentar os perigos da viagem, as visitas eram permitidas. A jornada até Tuonela era feita por uma balseira, similar à balsa de Caronte da mitologia grega. E a mitologia grega, o submundo é conhecido como o reino de Hades, onde as almas vão após a morte. A alma é conduzida por Hermes através de 5 rios pelo submundo, e para atravessar os rios e chegar ao submundo, precisa pagar a um barqueiro chamado Caronte, com moedas colocadas sobre o falecido, o que você já deve ter visto em alguns filmes. Hades, o irmão de Poseidon e irmão de Zeus, ele era o senhor do submundo e mantinha os portões bem guardados por Cérbero, um monstro de várias cabeças. Após atravessar os portões, as almas eram julgadas pelos 3 juízes, Radamento, Eco e Minos. As almas boas eram encaminhadas para os campos elíseos, já as almas sem vícios ou virtudes iam para o campo de Asfódelos, onde vagavam sem punição, mas também sem recompensa. Já para os piores pecadores havia o Tártaro, um lugar de punição. Dependendo da gravidade ou do pecado, as almas recebiam diferentes formas de punição. Essas são apenas algumas das principais características do submundo da mitologia grega. Naraka é a palavra em sânscrito, uma língua ancestral do lado do Nepal e da Índia. Naraka é o nome do reino infernal nas religiões indianas. De acordo com algumas escolas do hinduísmo, sikhismo, jainismo e também do budismo, Naraka é um lugar de tormento. Jahannam é o nome do lugar de tormento, ou também chamado o inferno no islamismo. O sofrimento no inferno islâmico é tanto físico quanto espiritual e varia de acordo com os pecados do condenado. Assim como é descrito no Alcorão, Jahannam tem 7 níveis, cada um mais grave do que o outro, e possuem 7 portas, cada uma para um grupo específico de pecadores. A maioria dos sábios muçulmanos acredita que o inferno existirá para todos sempre e que os descrentes permanecerão nele também para sempre. Já uma minoria dos sábios apenas acredita que o inferno existirá para sempre. Enfim, muitos são os conceitos que nem citei aqui, por conta, obviamente, do tempo. Conceitos de religiões, conceitos de culturas antigas que nem foram citados. Alguns mais antigos que o próprio cristianismo e outros nem tanto. Mas você percebeu quantos conceitos sobre esse assunto já existia? E todos eles, como vocês podem ver, eram conceitos pagãos, gregos, egípcios, de culturas e religiões politeístas,
ou seja, que possuem e cultuam mais de um Deus. Daí você me pergunta, mas e o livro de Enoque, Marcelo? Ele fala sobre o mesmo Deus de Abraão? Bem, no entanto, como você pode perceber, ele não faz parte da Bíblia por razões bem contraditórias e óbvias, o que posteriormente também farei um vídeo sobre este livro. Importante é lembrar que sempre que um povo, um império, um reino domina o outro, sobrepuja, era muito comum apropriar-se de parte até mesmo de sua cultura, como podemos ver, por exemplo, o Império Romano. Ao sobrepujar o Império Grego, foi absorvendo gradativamente suas culturas, abarcaram para si os próprios deuses, mudando apenas os nomes deles, como muitos outros entendimentos, assim como a teoria grega da imortalidade da alma, nesse caso, de um lugar também de tormento eterno, onde já se encontram as almas dos ímpios mortos. Quando então vamos para a Bíblia, ao estudar a Bíblia, devemos lembrar que foi escrita originalmente em hebraico, partes em aramaico e um Novo Testamento em grego, e em uma outra cultura e milênios atrás. Além do mais, para um estudo mais acurado, é preciso buscar no original as palavras que foram traduzidas como inferno, como o contexto inserido, qual a cultura da época presente. Extremamente importante salientar também quem as traduziu, a inclinação que essa pessoa tinha, entendimento que possuía ao fazê-lo, pois isso com certeza tem um peso muito grande. Levar em conta também a semântica da palavra, ou seja, que com o tempo é muito comum vermos algumas palavras recebendo novas conotações que, infelizmente, com o tempo, acabam ultrapassando muitas vezes o significado original ou até mesmo mudando completamente o seu significado de quando foi escrita. Enfim, não podemos apenas aceitar o que os outros dizem. Para qualquer assunto, precisamos buscar a Deus em humildade, reverência e não com nossas pré-conclusões ou preconceitos. Podemos ver na Bíblia, por exemplo, algumas palavras no original que foram traduzidas como inferno. São elas: a palavra hebraica Sheol, que aparece 65 vezes no Antigo Testamento. A palavra grega Gehenna aparece 12 vezes no Novo Testamento. Esta é a tradução da palavra hebraica Geben-Hinnom ou Gehinnom, que aparece 13 vezes no Antigo Testamento. Existe também a palavra grega Hades, que aparece 10 vezes no Novo Testamento, e também a palavra grega Tártaros, que aparece uma vez no Novo Testamento. Por exemplo, estas são todas as passagens do Antigo Testamento com a palavra original Sheol, que, no entanto, nem todas elas tiveram a mesma tradução como inferno. E interessante que nem todas as traduções também traduzem com a mesma palavra, o que pode mudar o sentido original. Viu como pode ser perigoso apegar-se a apenas a alguns textos e não analisar os outros? Há uma frase que diz: não se pode encher um copo que já está cheio. Antes é necessário esvaziá-lo e enchê-lo de novo. Eu não estou pedindo para você esquecer o que você acredita sobre esse assunto, mas que permita ouvir com respeito o meu entendimento e a conclusão sobre este assunto. Procure ouvir sem os seus preconceitos, sem os seus conceitos já existentes. Acredito que não podemos simplesmente acreditar em tudo que dizem. Mais uma vez eu repito, as coisas precisam ter coerência, fundamento, e os que aqui estão sendo apresentados, para mim, têm muita base. Há também, infelizmente, conceitos enraigados, ou seja, desde quando crianças aprendemos coisas com os nossos pais
que aprenderam com os avós e assim por diante. E muitos de nós carregamos mesmo depois de adultos, mesmo sendo esses sem fundamento nenhum. E muitos desses conceitos são apenas mitos, superstição. Ficou interessado em saber mais? Aguarde então os próximos vídeos que faremos, onde estudaremos na Bíblia os versos que criam toda essa polêmica no mundo cristão até hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se não gostou, deixe também o seu dislike, não tem problema. E aproveite e compartilhe com outras pessoas. Deixe também o seu comentário e nem que seja um amém. Mas lembre-se e mantenha o respeito. Até nosso próximo vídeo e que o Eterno te abençoe.